E eu sei que essa televisão, esse rádio e esses jornais informam a milhares e milhares de famílias que, hora dessa, estão dentro de casa sem ter a menor condição, sequer, de trocar a fralda do doente que está urinado e defecado. Paciente escondido atrás da porta. Não morreu, mas o SUS já o matou da lista de atendimento. Nobre deputado Fernando Hugo, eu fui conhecer um paciente no Itaperi, um cidadão que era motorista de táxi, sofreu um acidente, quebrou 2 pernas e estava no IJF, onde passou 60 dias se recuperando do acidente das pernas quebradas. Foi no IJF, em exames que diagnosticaram que ele era portador de um câncer, que já estava bem desenvolvido, um câncer no estômago. E dali do IJF, quando ele pensava em ir para casa e reiniciar suas atividades, porque estava sem ganhar salário, é motorista autônomo de táxi, ele foi levado para o Hospital do Câncer. E no Hospital do Câncer veio o diagnóstico: o seu câncer já está em estado muito avançado, sua saúde é irrecuperável, o senhor é um paciente em fase terminal e o senhor vai morrer em casa. E em casa ele está morrendo, sem alimentos, sem higiene, sem medicamentos, gritando de dores. Gritando de dores. Foi este sofrimento que eu presenciei que me inspirou este pequeno pronunciamento, cujo a parte de Vossa Excelência tem muito mais conteúdo do que o que falo, do que vi, do que presenciei. Então, senhoras e senhores deputados, nós temos nas mãos, né, o poder de legislar. Nós não podemos legislar aumentando despesas do Estado. Não podemos. A Constituição não nos permite. Mas se já existe um montante de recursos apurado, pago por todos nós, pela sociedade, imposto específico, que é especificado para atender a pobreza, a miséria, que é o FECOP, eu quero, num projeto de indicação, sensibilizar o governador Cid Gomes, e tenho certeza que ele, sensível como é, responsável pelas suas ações governamentais, como tem demonstrado, será sensível a este apelo que não é meu, é desta casa, é da sociedade, são daqueles que padecem nas camas de areia dos lares pobres do nosso Estado, chamados pacientes terminais, ali jogados como que na sarjeta, no abandono cruel, com a fome, com a falta de higiene e com a falta de medicação. Nobre deputado presidente Caminha. Então, eu gostaria, deputado Roberto Cláudio, com muito prazer, Vossa Excelência me ajudará numa parte a este pequeno pronunciamento. Deputado Edson Silva, Vossa Excelência traz um assunto, obviamente, pertinente, que mostra o viés humanista do exercício do mandato de Vossa Excelência, que também demonstra o grande desafio desse Sistema Único de Saúde, que tem como missão não apenas cuidar da saúde das pessoas, mas também fazer a compensação social. Em famílias mais ricas, em famílias com recursos financeiros, com condições adequadas nas suas residências, esse atendimento domiciliar muitas vezes é feito de forma muito mais eficiente, de forma muito mais humanizada do que é feito nas UTIs. Isso, na verdade, é uma cultura que se perdeu com a própria tecnologia do exercício médico, dos pacientes mais graves, mais terminais, com prognóstico mais difícil, viverem seus últimos dias ao lado dos seus nas suas residências. Mas o SUS, além do desafio de cuidar bem da saúde das pessoas, com tecnologia, com profissionais, tem também, em muitos casos, de compensar o desafio de, dentro das residências, onde há pouco recurso financeiro, onde há indisponibilidade de pessoas para cuidar dos pacientes, onde há incapacidade, inclusive financeira, de comprar os medicamentos, de também agir como instituto de compensação social, de ser também uma rede de assistência social que não é prerrogativa primária dele. Mas já há, eu diria, algumas experiências exitosas aqui mesmo nesse estado do Ceará, através do Hospital Valdemar de Alcântara, que tem
uma grande rede de atendimento domiciliar, acompanhando de forma eficiente e adequada os pacientes que saem de alta dos hospitais, pacientes muitas vezes terminais, que precisam de acompanhamento dos seus familiares, mas também de uma assistência hospitalar, e essas experiências também devem ser ressaltadas, até para que as pessoas tomem conhecimento do que há de bom também no Sistema Único de Saúde, que, repito, além das funções básicas de cuidar da saúde das pessoas nos hospitais, nos centros comunitários, nos postos de saúde, muitas vezes tem que compensar a dificuldade, a pobreza, a falta de saneamento, a falta de condições de moradia das residências brasileiras e onde os pacientes estão, no caso, vivendo os seus últimos dias. Então, na verdade, isso mostra o quão complexo e o quão desafiador é dar eficiência e dar bons resultados ao Sistema Único de Saúde. Mas já existem boas experiências de atendimento domiciliar à saúde que precisam ser conhecidas no nosso Estado e no próprio país. Muito obrigado, deputado Roberto Cláudio. E, para concluir, senhor presidente, eu gostaria de reiterar o meu desejo, que não é só um desejo meu, tenho certeza que terei o apoio de todos nessa casa, de um projeto de lei que discipline que uma parte do recurso apurado pelos impostos pagos pela sociedade para o FECOP, Fundo de Combate à Pobreza, seja destinado no pagamento de um salário mínimo mensal aos pobres na forma da lei, portadores de doenças incuráveis, chamados de pacientes em fase terminal, que são mandados embora dos hospitais e que em casa perdem o direito à dignidade na hora da morte. Eu quero aqui, neste pronunciamento, sabendo que entro nos lares dos cearenses, dizer que este pronunciamento é desta casa, não é meu, e é um pronunciamento de solidariedade àqueles que sofrem, que gemem de dores,